Olá pessoal, olá gente! Que bom ver vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado por acompanhar. E hoje, no final de semana de Pentecoste, nós estamos tendo finalmente um solzinho. E isso eu estou aproveitando para fazer um vídeo para mostrar uma vez para vocês novamente que nós temos também um tempo bom de vez em quando aqui, né? E hoje eu vou falar da população alemã que cada vez fica mais velhinho. E ao mesmo tempo nós estamos tendo cada vez menos nenéns. Os nenéns nascidos aqui com origem imigratória vem aumentando e os nenéns com origem alemã vem diminuindo. Isso tem muito a ver com o incentivo do governo dos mães ou das mulheres também trabalharem a hora cheia, né? Quer dizer, ter um serviço integral, né? E isso logicamente faz com que não dá mais tempo para ter filhos. Vocês podem ver, olha só, logicamente também que tem a ver muito com a condição financeira, né? Porque muitos pensam também, olha, se eu quero ter filhos, eu pretendo ter um, no máximo dois, em vez de três, quatro, para poder também dar uma educação melhor do que a minha, entende? Esse é sempre o pensamento dos pais, normalmente, né? Todos os pais no mundo inteiro, acho que têm o mesmo pensamento. E aqui também o governo não dá, ou não incentiva os casais a terem mais filhos, né? Porque hoje em dia ter filhos custa muito, mesmo o governo ajudando. Hoje acho que para um filho você ganha 219 reais, euros, desculpem, 1.400, 1.500 até reais, né? Só que se você manda a criança para o jardim de infância, você paga entre 150 e 180, 200 euros. Praticamente o valor que você ganha, tipo salário familiar, né? Então, na verdade, esse valor na verdade, se transforma pro gasto da criança na creche, né? E também, cada vez mais, o governo exige incentivo às mulheres a trabalharem hora cheia, como eu já disse antes, né? E aqui, por exemplo, a gente dificilmente encontra famílias, né? Realmente chama a atenção. Nós, aqui na nossa rua, que talvez tem um tamanho assim de 800 metros, nós temos duas famílias aqui, com crianças pequenas. Uma que tem duas filhas, e aqui os nossos vizinhos, que vocês escutam de vez em quando, eles têm o Nino e o Diego, dois filhos, com 1 e 3 anos, uma coisa assim, e ela está grávida novamente. E além disso, não tem filhos aqui. E realmente quando a gente vê, eu, por exemplo, não sei se é por causa da minha idade, né, que a gente também chega na idade de esperar receber netos, né, talvez seja, né, mas a gente presta mais atenção. E ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, os filhos da nossa família aqui, da Alemanha, das minhas primas e os nossos filhos, dos meus manos e nossos. Eles estão na faixa de 25 a 35 anos. Desses, apenas um tem um filho, tá? Nós temos, deixa eu fazer o cálculo, 6, 8, 12. Isso.
12 que são nessa idade, apenas um tem um filho, uma filha, e apenas 2 são casados. Aquele que tem o filho ou filha, e mais um que é filho nosso, que também é casado. O resto, todo mundo tem namorada, e, claro, hoje em dia não se casa mais tão cedo também, às vezes nem se casa mais, né? Também a idade de ter filhos também levantou. Hoje em dia se encontra muito passando dos 30, 35 anos, tendo o primeiro filho. Então, muitos jovens pensam primeiro, olha, eu vou fazer primeiro a minha profissão, tentar chegar num cargo bom, e a gente quer primeiro viajar, conhecer o mundo, etc. E, ao mesmo tempo, o governo sempre mostra, uns anos para cá já, que nós aqui, como a demografia da Alemanha, dos alemães, cada vez mais temos mais velhinhos e menos crianças pequenas. Então, o governo sempre fala nas propagandas dele, né, que a gente precisa de migração. Migração no volume, olha, uns anos atrás eles falavam até de 500 a 600 mil ao ano. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não incentiva os pais alemães a ter filhos aqui. Isso também, sabe, é um pouco um jogo sujo, eu acho. Né? Não falando a verdade. Então, o que acontece, gente? Nós estamos hoje no ano de 2021. E para vocês terem uma ideia, em 2011, a parte de estrangeiros que não têm cidadania era de 7,9% da população. 2020, essa porcentagem aumentou para 12,7%, desculpem. 2019, a Alemanha tinha 21,2 milhões de pessoas morando aqui de origem imigrante. 26% de toda a população. Desses, 10 milhões e 100 mil eram estrangeiros. 12,4%. 11 milhões e 100 mil eram já com cidadania alemã. 13,6%. No ano 2019, mais do que cada terceiro neném nascido aqui na Alemanha tem raízes migratórias. Mais de 33%. No ano 2019, nasceram aqui mais de 723 mil nenéns. Desses, 289 mil com raízes migratórias. Desses 289 mil, 200 mil com nacionalidade alemã. Entende? Então, uma boa parte que migrou aqui, hoje em dia, já se tornou alemão, porque depois de um certo tempo, né, acho que um tempo atrás, era depois de 8 anos, você pode pedir a cidadania, né? Então, uma boa parte tem. Existem também pessoas que nasceram aqui, que hoje em dia tem 35 anos. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que os pais também são da Turquia, que até hoje em dia não tem nacionalidade alemã. Porque também é muita papelada, não é tão fácil assim, tá, gente? Então, vocês podem ver que o número de pessoas
com raízes migratórias. 26% em 2019. A tendência é aumentar cada ano. É grande, né? Bastante grande. E aqui nós temos tendo pessoas de todos os países, né? De 192 países do mundo se encontram pessoas vivendo aqui. Então, uma grande parte, muitas nações. E nos setores com menos renda, principalmente há 25 anos atrás, eu senti no meu trabalho que a gente tinha no setor de gastronomia muitos da República Tcheca, muitos da Eslováquia e assim adiante, né? Hoje em dia, os entregadores de pacotes, né? São muitos da Romênia, da Bulgária, etc. Muitos que a gente mal pode se comunicar com eles, né? Se tem problemas, é muito complicado. E também quando a gente tem alguma coisa para fazer dentro de casa, instalação, telecomunicação, eletricidade. Então, cada vez mais a gente vê que tem pessoas com outra nacionalidade. Por exemplo, nós temos aqui 2 eletricistas trabalhando aqui, são 2 irmãos, super bacana. Eles vieram aqui quando tinham 4 e 7 anos, hoje em dia estão com 35 e 38, 39, uma coisa assim. E falam perfeitamente o alemão, mas têm origens turcas, né? E a gente ainda acha pessoas que são alemães, mas é cada vez mais complicado. Esses dias nós temos alguém aqui para ver o telefone nosso, né? Telecomunicação. Ele era da Bósnia, né? E também falava muito bem o alemão. Mas aí vocês já podem ver como é. Esses dias alguém fez a cerca aqui do vizinho, um grupo de 3 pessoas, eram da Romênia, né? Conversei com ele, porque eu gosto de bater papo com outras pessoas, também quando a gente escuta, porque entre si eles falam o idioma deles, né? Aí eu também vou lá, falo com eles, pergunto, também para entender um pouco mais do passado deles e como é que está a integração deles aqui, se eles falam bem o alemão, quanto tempo já estão aqui. Muito interessante. Mas eu quero mostrar com isso que a gente, hoje em dia, a Alemanha depende deles, né? Em grande parte. E cada vez mais. E eu acho interessante, porque eu conheço... Porque... Veja só, na minha família, nós somos 4 irmãos. Eu tenho 2 filhos, outro mano 2, e os outros 2 só tem 1. Né? Dos meus primos. Uma não tem filho, outra tem 2, outra tem 4, e o primo tem 2 filhos. Sabe? E outra coisa, dos meus conhecidos que eu tenho, na minha idade. Conheço apenas um que tem 4 filhos e muitos que não tem nem um filho, na minha idade, 50 para cima. Vocês podem ver aqui os meus chefes. Os chefes velhinhos, os senior chefes, né? Eles têm apenas um filho. Eles hoje estão com 70 e 65 anos. O filho deles vai fazer 40. Ele não tem filho ainda. Está casado há mais de 10 anos. Com uma menina que é da Croácia, eles não têm filho, ela tem 36 anos. E assim a gente pode ver muitos cantos que a gente não encontra mais pessoas. Aqui em cima, por exemplo, tem uma moça que comprou o apartamento de 42 anos, não tem filhos, nem é casado. E assim tem muito, gente, muito. Então cada vez mais a gente depende mais de pessoas que vêm de fora.
mesmo com toda a automatização que nós estamos tendo aqui também em grande parte. E esses dias eu fui levar meu carro na oficina. O rapaz ali é da Bósnia. A esposa dele é da Croácia. Mas eles têm também só 2 filhos. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês também, pessoas que vieram de fora, que já estão mais tempo aqui, 20 anos, 15 anos, 25 anos, muitos deles, eles pegaram já o jeito alemão de não ter mais filhos. Ou se tiver, tem poucos filhos. Eu conheço um turco que também tem 4 ou 5 filhos. Mas eu conheço alguns que só tem 1, 2 e só. Esses eletricistas aqui, por exemplo, que eu falei, os 2 manos, um tem 1 filho, outro tem 2 filhos. E é interessante, conheço também um pintor que também já fez um trabalho aqui, que também só tem 2 filhos. Que também nasceu aqui, que também é turco. E se a gente fala com eles, sabe o que eles dizem da onda de imigração aqui? Eles também não são a favor. Mesmo eles também vindo há 20, 30 anos atrás. Eles também pensam assim, poxa, a gente não precisa de tanta gente. Entende? Então eles já têm o mesmo pensamento. Isso se chama integração. Né? Falam o idioma perfeitamente. Mas tem muitos aqui que se encontram há mais de 20 anos aqui. E dificilmente a gente entende. Eu acho uma pena, porque eles pecam muito. Né? Eles não conseguem entender os alemães como eles pensam. Não conseguem acompanhar nossa política. E assim adiante. Né? Então eu vejo, querendo ou não, os alemães em si, cada vez mais vão ficando menos, né, gente? E nós temos muitos descendentes fora da Alemanha, porque o alemão também tem costume de deixar o país, né? Então tem muitas colônias alemães fora da Alemanha. Grandes colônias também no Brasil, que eu também fiquei conhecendo nos anos 80, quando a gente foi para lá, Pomerode, Três Itilhas, austríaca, né? Também como tem colônia de polonês, de italiano, etc., né? Então de alemães também tem. Só que o que eu percebi naquela época já, que foi muito difícil encontrar jovens falando alemão. Entende? Os pais falavam ainda, os pais hoje, que têm 70, 80 anos, e os filhos naquela época, que tinham 20 anos, uma coisa assim, dificilmente falavam ainda o idioma alemão. Né? E, logicamente, que ainda tem umas colônias, quer dizer, umas cidades de descendentes de alemães que ainda tem mais gente falando alemão. Eu também vejo nos comentários sempre de novo. Mas muitos perderam, né, a oportunidade de continuar com o idioma alemão. E isso acontece, né, gente? Isso acontece. Eu vejo com os meus filhos também, que vieram para cá, com meio ano e 2 anos e meio. O mais velho, que casou com um brasileiro, ele sim, ele fala muito bem, fluentemente, português. O mais novo, que tem hoje 27 anos, ele já tem bastante dificuldades. Mesmo a gente tentando falar em casa português, né? Mas virou muito misturado, assim, alemão com português, né? E depois ele também até chegou numa hora assim que ele disse, eu não quero mais escutar o português. Fala comigo em alemão. E aí a gente começou a notar, poxa, se a gente agora não cuidar, ele depois no futuro não vai saber mais falar em português. Então aí a gente, de propósito, começar a falar mais português em casa.
E fez com que hoje ele entende, ele tem facilidade de entender o português, mas falar ele está um pouco difícil, né? Ele fala um pouco mais de espanhol, porque ele está junto com uma menina de Guatemala, né? Alemã, guatemalteca. E assim vai, gente. Agora bati muito papo com vocês, né? Então só queria mostrar como eu vejo a situação que vem se mudando muito aqui na Alemanha e cada vez menos pessoas se encontram de origem alemã, entende? E eu vejo também muitos alemães, como o Caio também, que esteve fora do país, também encontrou uma menina fora, né? Se meio que a F, desculpe, é descendente de alemão, né? De alemães. Mas muitos alemães também, como gostam de passar tempo fora, fazer férias fora, encontram também muitas pessoas, tanto homens como mulheres, fora e trazem também. E assim começa a ter filhos com migração de outros países, né? Lógico. E existem também, já em alguns bairros aqui na Alemanha, principalmente nas cidades maiores, que até tem escolas que a grande minoria são crianças alemãs. Em grande parte são pessoas de fora, né? Então isso também acontece, isso também é um grande problema aqui, também pelo ensino, né? Eu acho que enquanto a minoria tem migração, é mais fácil de integrar, né? De levar junto também nas aulas de alemão, etc. Mas quando se torna a minoria alemã, se torna muito difícil também de ensinar o idioma, né? Pois, gente, bati muito papo com vocês hoje, agora já começou a pingar um pouquinho. Foi esse o assunto de hoje. Acho complicado o futuro daqui, vendo que o governo não toma iniciativa de mudar isso. Ele simplesmente quer abrir mais as portas, que também não é bom para outros países, porque muitos que ainda têm estudo, etc., estão querendo vir para cá, né? Então, para os países de origem também é muito, muito ruim. Pois é, gente. Estou curioso pelos comentários de vocês, porque sei que muitos descendentes de alemães também assistem, acompanham o canal. Muitos brasileiros portugueses estão vivendo aqui, acompanhando o canal. Estou curioso pelos comentários. Um grande abraço. Ou também o pessoal, os brasileiros que saíram fora, se encontram hoje no Japão, em Angola, nos Estados Unidos, por aí, espalhado pelo mundo todo, que também acompanham o canal. Vejo vocês aqui, espero os comentários e um abração bem especial hoje no final de semana de Pentecoste. Um grande abraço, até no próximo vídeo. Valeu!